vamos ver aqui como é que a gente faz para reiniciar o saldo do zero, tá? A dúvida é a seguinte, que caiu lá na sala do alunos. A gente tem aqui um agrupamento, ou um estoque, ou, bom, alguma divisão que você precisa reiniciar o seu saldo quando você mudar aqui essa divisão, tá? Esse seu departamento. No meu caso aqui é o agrupamento. Eu tenho aqui os valores e tenho aqui outras informações que eu preciso ver. E o saldo ele vai ter que ir acumulando, né, valor a valor, seja ele positivo ou negativo. No meu caso eu só tenho positivo, tá? Então eu vou acumulando os valores e quando mudar para o ouro aqui, eu vou ter que resetar o meu saldo. Eu vou reiniciar a contagem de saldo. Vamos ver como é que a gente faz isso. Eu tenho aqui a parte de valores, né? Eu tenho as minhas dimensões e tenho a minha coluna de valor. Eu vou duplicar a coluna de valor, afinal de contas é a que eu vou usar esse cálculo mesmo. Então eu tenho aqui o meu saldo. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que identificar uma forma de trazer o primeiro cálculo com valor, tá? A primeira linha. Porque essa linha aqui, se ela for nulo, quando você põe um número nulo numa soma, ele anula os demais se você colocar num resultado de um above, por exemplo. Então, vamos trazer aqui, ó. Então, C, começando, row no total. Ou seja, se a minha linha for igual a 1, faça esse cálculo para mim. Ok? Então, trouxemos aqui o primeiro cálculo. Se a minha linha for igual a 1, ele traz o cálculo para mim. Essa aqui é a minha primeira coluna de cálculo. Tá? Se ele não for a minha primeira linha, o que eu quero que ele resolva? Então a gente vai trazer aqui mais um if. O que ele precisa resolver para mim? Ele vai comparar com a linha anterior, no meu caso aqui o agrupamento. Tá? Então vou colocar aqui, ó, se o max string do agrupamento ele for igual ao max string above, ao above anterior, a linha anterior, significa que ele está no mesmo estoque, tá? Então o que eu quero que ele faça para mim? Eu quero que ele pegue a contagem, tá? E soma a linha anterior dessa mesma medida, dessa mesma coluna. No caso aqui é a coluna 1. Tá? Eu vou estar utilizando aqui a coluna 1. Ok. Esse aqui é o cálculo que eu quero que seja cumulativo. Tá? E ele vai pegar a linha de cima. Então, na verdade, aqui é a above, coluna 1. Se o estoque ele não for igual ao estoque da linha anterior, eu quero que ele simplesmente faça o count distinct de valor. Porque o saldo ele vai reiniciar, né? Ele não vai se acumular. Tá bom? Feito isso, você já tem o seu cálculo cumulativo reiniciando do zero depois. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui ele já está reiniciando. Tá vendo? É porque uma das funções aqui deu falso. No caso, a função ou foi a row null, né? Ou foi essa max string comparando com o max string do agrupamento anterior. Vamos trazer ela aqui e uma expressão do lado para ver se foi ela que deu falso. Ok, ó, verdadeiro, 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 falso. O que acontece? O max string aqui do agrupamento ele não está sendo real, que a gente está trazendo aqui o max string e o above da linha anterior ele não está trazendo um número real. Deixa eu colocar aqui um número 1 para ver o que acontece. Ah, tá. O que acontece? Na linha anterior, quando como a gente tem mais dimensões aqui, estou usando parcelamento, estou usando setor.
a função above, ela não retorna, né, o nível anterior quando você tem subníveis depois de uma determinada dimensão que você quer. Tá? Ela trabalha sempre no menor nível, né, no menor subnível. No caso aqui, o meu menor subnível é o de setor. Tá? Para mim fazer com que ela trabalhe na tabela inteira, eu tenho que utilizar o qualificador total. Então, eu vou retirar essa fórmula aqui, vou pegar o meu saldo e vou acertar o cálculo. Assim como a row null precisa do total para trabalhar em um nível maior do que o meu menor nível, a função above ela também precisa. Tá? Então, eu vou colocar aqui total. E posso colocar aqui total também. Eu quero que ela trabalhe na minha tabela inteira. Vou dar um aplicar. Agora sim, ó, observe o seguinte. Então, temos o saldo aqui. Deixa eu colocar aqui no formato de número. E vou colocar aqui também no formato de número para ficar mais fácil de olhar. Ó, o meu saldo de estoque, né, ou o que seja, começou em 285, ok, tá? Depois ele foi acumulando os valores. Ó, aqui já mais 231 já deu 516, mais 256, 772. Ele foi acumulando o estoque, tá? Chegou aqui, ó, eu tive uma virada, né? Eu tive alguma virada que eu precisei zerar o estoque, reiniciar a contagem. Ele reiniciou aqui, ó, 229, 229, tá bom? E assim por diante. Aqui está com ouro. Se eu descer até o platina, ó, ele reinicia a contagem de novo, 268, tá bom? É dessa forma aqui que você vai conseguir reiniciar o seu saldo, sua contagem acumulativa, seja ele de valores positivos ou negativos, dentro da sua tabela ou do seu gráfico que você tenha dimensão, né, que você precisa reiniciar ele, tá? Pessoal, essa foi a dica do dia, espero ter ajudado vocês, desejo muito sucesso e a gente se fala lá no grupo de alunos. Até lá!